Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Ana, sou autista adulta, tive meu diagnóstico ano passado. Baixa mais a cabeça, amor. Esse é o Gabriel, é o meu filho de 9 anos, que também é autista, tá? E hoje eu vou responder algumas perguntas, como eu participo mais de 20 grupos sobre autismo, como eu também, pessoas assim do meu bairro, às vezes vêm conversar comigo, sobre autismo, perguntar algumas coisas sobre autismo. Então, algumas perguntas que eu achei mais frequentes. Claro que tem muito mais, né, gente? Mas algumas que eu me lembrei, assim, que eu achei frequente, tá bom? Se tiver outras que eu não falei e vocês quiserem saber, vocês podem deixar nos comentários que eu respondo com o maior carinho. Sugestões de assuntos também para os próximos vídeos referente ao autismo, pode também colocar, que para mim é muito bom, né? Que às vezes é difícil a gente lembrar, assim, o que o pessoal gostaria de saber sobre autismo, tá bom? Então vamos lá. O que causa autismo, tá? 90% mais ou menos, deixando claro, eu não sou da área da saúde, tá? Mas sou autista, tenho um filho autista, e como eu tenho hiperfoco em autismo, então desde que veio a suspeita do meu filho há 4 anos atrás, e depois do meu diagnóstico ano passado, eu estudo assim muito sobre autismo, até porque eu tenho hiperfoco em autismo, tá? Mas claro que eu não sei tudo, tem coisas que eu não sei sobre autismo, lógico, e não sou da área da saúde, tá bom? O que causa autismo, tá? 90% mais ou menos, tá, gente? Porque essa questão de gravar a porcentagem eu tenho um pouco de dificuldade, então é mais ou menos, eu não sou também médica, nada disso, né? Digamos assim, grande parte é genético, tá? E uma pequenininha parte são fatores ambientais, tá bom? Mas a grande parte é genético. Então não tem nada a ver como a mãe cria o filho, não é porque a mãe não se cuidou no pré-natal, na gravidez, tá? Porque às vezes as mães se sentem muito culpadas, né? Quando vem o diagnóstico, se fez alguma coisa de errado. A grande parte é genético, tá bom? Como saber o nível de autismo do meu filho, né? Tem o nível 1, que seria o leve, o 2, moderado, o 3, severo. Uma coisa que às vezes também a gente não precisa se prender muito, porque o nível pode mudar, tá? A gente pode passear no espectro. Por isso que as intervenções, as terapias são importantíssimas, tá? Porque sem intervenção ou passando por grandes traumas, pode regredir, pode ficar mais severo, mas o nível pode, né, ficar mais no 3, 2. Assim com muita intervenção, mas nem sempre, porque cada caso é um caso, né? Pode também o autismo ficar mais leve, 2, 1, tá? Mas o que como ele é classificado, tá? Para começar, é muito difícil o autismo, né, já dá para ganhar o diagnóstico pequenininho. Antes dos 3 anos de idade, 1, 2 anos, já vi crianças receberem laudo de autismo, tá? Pegando um neuropediatra muito bom, tá? Mas também cada caso é um caso. Mas o nível já é mais diferente, tá? Porque é conforme o suporte. Quanto mais ajuda, quanto mais dependente é o autista, mais elevado será o seu nível. E uma criança de 2, 3 anos, né, até se não é autista, ela vai depender da mãe para muitas coisas, porque por causa da idade. Então, o nível, uma criança de 1, 2, 3 anos, tem que ser maior para realmente saber o nível, né? Mas é questão de suporte, dependência. Quanto mais terapias, quanto mais ajuda eu preciso para estudar, para fazer as necessidades diárias, né? Mais, né? Menos autonomia, digamos assim, mais elevado, né? Será o nível. Severo, 3, né? Mas que nem eu falei, o nível pode mudar, né? Tu pode evoluir, como pode regredir no nível. Devo dar medicação ao meu filho? Isso é uma coisa muito pessoal, né? Eu não sou médica também, mas eu vou dar minha opinião pessoal. Respeito quem pensa diferente. Cada caso é um caso. Mas, infelizmente, eu vejo, às vezes, vi casos já de a pessoa, né, levar o filho no neuropediatra e ter o laudo de autismo, e só por ter o laudo de autismo, o médico já de cara receitar risperidona.
E daí, às vezes, nem sempre é necessário. Como assim? Se a criança dorme bem, se a criança não tá agressiva, se a criança tá indo bem na escola, consegue se concentrar, não é porque ela tem laudo de autismo que ela precisa de medicação, tá? Infelizmente, tem alguns neuropediatras que às vezes fazem isso. Mas, se a criança tem dificuldade para dormir, dificuldade para se concentrar, tá muitas vezes ansiosa, irritada, precisa. Porque a medicação tem efeitos colaterais? Sim, tem efeitos colaterais. Mas se a criança não consegue se concentrar, não consegue dormir direito, como é que ela vai aprender na escola? Como é que ela vai absorver as terapias? Que nem eu vi um vídeo de um neuropediatra. Toda medicação tem efeitos colaterais? Tem. Mas se a criança ou autista que realmente precisa da medicação e não tomar, os efeitos colaterais vão ser muito maiores. Porque ela não vai conseguir prestar atenção na terapia, ela não vai conseguir prestar atenção na aula, ela não vai conseguir, sabe, tu estando totalmente desorganizado ou não dormindo direito, tu não consegue aprender, tu não consegue ficar bem, tá? Mas, como eu falei, cada caso é um caso, né? É minha opinião pessoal, tá, gente? Não sou médica, tá bom? O meu filho está muito agressivo. O que fazer? Vejo essa pergunta muito nos grupos. Também cada caso é um caso, mas, gente, duas coisas. Terapias. É muito importante terapias. Tá? O autista precisa de terapias. Tem mães que às vezes só dão medicação. Eu sei também que eu não culpo, porque às vezes o susto fica anos na fila de espera e tem mãezinhas que não têm condição de pagar um convênio, de pagar particular. Então, eu também não quem sou eu para julgar, né? Mas também tem algumas que não têm, às vezes, que eu vejo assim, consciência disso, né? Que acham que só medicação, pronto. Não. A medicação ela vai dar assim um suporte para alguns que precisam, nem todo autista precisa de medicação, né? Para te, né? Eu expliquei lá a função da medicação na pergunta anterior, tá? Mas para ti trabalhar as dificuldades do autista, comorbidades, que 90% tem comorbidades, e as comorbidades, que eu vou explicar nas próximas perguntas, ela dificulta, ela atrapalha, ela causa muito mais dificuldades que o autismo em si, precisa das terapias. As terapias, assim, é básico, tá? Para o autista ficar bem, para o autista ficar organizado, tá? E tem também o caso do autista não verbal, o autista que é verbal, mas não sabe, muitas vezes, dizer o que está doendo, coisa nada. Muito importante pedir para a fonoaudióloga trabalhar a terapia, a comunicação alternativa, através de figurinhas e tal. Porque senão, muitas vezes, o autista vai estar com dor de dente, dor de ouvido, ele vai estar querendo falar alguma coisa, e como ninguém entende, ele vai se acostumar a se comunicar através da agressividade, tá? Então, isso é muito importante também. Em qual especialista levar se suspeito que meu filho tem autismo? Criança é neuropediatra. Pediatra, infelizmente, muitos, né, não estão atualizados sobre autismo, tá? E se tu tiver condições de escolher um neuropediatra especialista em autismo, ou que tu saiba que esteja atualizado em autismo, porque infelizmente ainda tem médicos que acham que o autista não pode ser inteligente, que o autista não interage, que o autista não olha nos olhos, daí vocês vão estar perdendo seu tempo. Mas o especialista é neurologista. Adulto, né, que eu descobri ano passado, é neurologista ou psiquiatra também, um que entenda, seja atualizado sobre autismo, tá? Eu fui primeiro em psicóloga, porque não tinha convênio médico e tal, daí para ela fazer todos os testes, todas as avaliações, tudo direitinho, daí depois eu fui na psiquiatra, tá? Mas foi o meu caso, por causa da minha situação, né? Autismo tem cura? Tem como sair do espectro? Não tem. Não tem. Gostaria que tivesse, gente. Gostaria que tivesse, tá? Mas não por mim. Mas ontem meu filho falou que queria, né, não ser autista. Para ele causa sofrimento, né? Então, porque para mim eu não me importo se meu filho é autista ou não, mas não tem como. Porque é todo um cérebro, é um cérebro que processa diferente, não é uma doença. Que nem eu brinco, né, às vezes falando, né? Só se tu fizesse um transplante de cérebro, porque é o cérebro que processa tudo diferente. Então não é uma doença, não tem cura. Mas com as terapias, com as intervenções, tomando uma medicação adequada quando necessário,
tu pode evoluir muito. Tu pode, assim, melhorar muito as suas dificuldades, as suas comorbidades, o teu nível, né, de severo pode ir para moderado, leve. Tu pode ter uma qualidade de vida muito melhor e muito mais autonomia. Mas não tem cura, não tem como sair do espectro, tá? O que são as comorbidades? Eu não sei dizer a porcentagem, mas digamos assim, 90%, 98%, tá, gente? Pra falar a verdade, eu nunca vi um autista sem comorbidades. O que são comorbidades? Transtornos ou doenças associados ao autismo, tá? Que nem eu, por exemplo, tenho a epilepsia, o transtorno de ansiedade generalizada e a depressão. O Gabriel ainda não se sabe, tá? Às vezes eu desconfio que ele tem déficit de atenção e hiperatividade, mas ainda não está comprovado. E TOD, que é o transtorno opositor desafiador, mas também não está ainda comprovado, tá? E muitos profissionais da saúde eu vejo que acabam não investigando, não lembrando disso. E é muito necessário, porque para te trabalhar algo, para te tratar algo, tu tem que primeiro identificar. Então é muito importante. E 98% dos autistas têm comorbidades. Por isso, isso é um dos motivos que faz um autista às vezes ser bem diferente do outro, tá? As comorbidades. E às vezes as comorbidades, ela causam mais dificuldades na escola, no dia a dia, que o próprio autismo. Então, a gente deve dar muito mais atenção para as comorbidades, tá, gente? Quais as comorbidades mais frequentes, tá? Varia muito, são várias, eu vou falar algumas, tá? Deficiência intelectual, que seria antigamente se falava retardo mental, tá? TOD, que é o transtorno opositor desafiador, déficit de atenção e hiperatividade, o transtorno de ansiedade, epilepsia, distúrbio do sono, depressão, Tourette, e vários outros ainda tem, né? Por isso que, né, muito importante a gente ficar atento a isso, tá bom? Eu acho que é isso, gente. Se tiver mais coisas sobre autismo que eu não falei aqui, não lembrei de falar aqui, quiserem deixar nos comentários, eu respondo com o maior carinho. Quem quiser compartilhar esse vídeo vai estar me ajudando o canal. E como eu sempre falo, eu fiz esse canal para conscientizar sobre o autismo. Porque só através do conhecimento a gente vai ter a verdadeira inclusão, ou mais inclusão e menos preconceito. Porque muito preconceito que a gente vive, que os nossos filhos vivem, é da falta de conhecimento. É da falta de conhecimento, né? Então, por isso que eu fiz esse canal. Mas só que esse canal, para a internet, assim, divulgar mais, eu consegui chegar em mais famílias só tendo muitas curtidas, muitas visualizações, muitos inscritos, muitos compartilhamentos. Por isso que eu peço muito isso para vocês, porque é muito importante, tá? Se quer me ajudar, se gostou do vídeo, já curte agora, pode curtir agora no meio do vídeo para não esquecer. Faça um comentário, né, que seja 2 palavras, gostei, continue, 1 ou 2 palavras, né, se não quiser fazer um comentário longo, que conta ponto. Compartilhe em qualquer lugar, WhatsApp, Facebook, qualquer lugar, né, que daí vai ter a chance de mais pessoas assistirem, verem. E se inscreva, tá? Porque o número de inscritos também interfere para a própria internet me ajudar a divulgar o meu canal, sabe? Fala, filho. Tu acha que eu tenho perto da atividade? Déficit de atenção e hiperatividade? Às vezes, mas a gente tem que investigar, não tenho certeza. Tá bom, meu filho? Qual outra coisa? E TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Mas a mãe não sabe ainda. É só uma suspeita da mãe, não se sabe ainda. Tá bom? Não põe isso na tua cabeça. Isso aí não. Tu é autista, só isso por enquanto, tá? Gente, tá? É isso, tá? E agradeço muito, muito a atenção de vocês, o carinho de vocês, tá? Fiquem com Deus, uma ótima semana. E é isso, tá? Fiquem com Deus.